Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que a glória e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo continue repousando sobre ti, sobre toda a sua família, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós iremos refletir aqui juntos sobre o que aconteceu no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. É um texto bastante conhecido, mas eu quero refletir e aplicar isso para as nossas vidas, contando umas histórias para os irmãos, de maneira tal que eu creio que o Senhor tem algo a ministrar poderosamente em seu coração, assim como tem ministrado durante todo esse período aí de pandemia, ouvindo aqui as grandes reflexões com o nosso pastor Adaías. Leia comigo, por favor, o que está escrito em Marcos, no capítulo 4. A partir do versículo 35. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus a seus discípulos: Vamos para o outro lado? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como já estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que se foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram dizendo: Mestre, mestre, não te importa que morramos? Jesus se levantou, repreendeu o mar e disse: Aquieta-te. E disse ao vento: Acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou Jesus a seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, eis aí a sua palavra que nos transforma, a sua palavra que nos resgata, a sua palavra que muda a nossa mente, a sua palavra que nos conduz, que nos motiva, que nos inspira, que nos corrige, que nos enche de fé. Que nesse momento a sua palavra, então, encontre morada em nossos corações, em nossa mente, de maneira tal que nós consigamos, ó Deus, aplicar a sua palavra para nossas vidas, ou em nossas vidas. Que o seu Espírito, então, nos conduza nessa direção, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje é o dia dos pais. E eu quero, meditando sobre esse versículo, contar algo para os irmãos sobre os pais. Eu ainda não sou pai, mas eu tenho um pai. Primeiro, porque eu ainda sou filho de Deus, aleluia. E segundo, porque eu vivi experiências gloriosas com meu pai. E eu quero narrar aqui um pouquinho disso que eu já vivi dentro da minha casa com meu pai, me baseando nesse texto, disso que estava acontecendo aqui no livro de Marcos. Eu quero que os irmãos entendam que existem dois tipos de situação familiares. Existe uma situação onde Jesus é o rei do lar. Jesus é aquele que governa o lar. E a outra situação é quando Jesus não governa, quando Jesus não tem o domínio do lar. Quando Jesus não é o rei do lar. Quando Jesus não tem o seu trono estabelecido no lar. Eu sou de uma família, como muitos irmãos já sabem, eu sou de uma família que sofreu muito nessa vida. Passamos por grandes horrores. Falta do que comer. Morávamos muito mal. Numa casa muito pequena. De apenas um cômodo. Eu até hoje ainda não sei bem como é que a gente morava ali. Mas era assim. E meus irmãos e eu dormíamos juntos. Um
virado para baixo, um com a cabeça para cima, um com a cabeça para baixo, outro com a cabeça para cima, como se fosse montados numa latinha de sardinha. E meus pais também, nesse mesmo quarto, uma casa muito simples, de chão batido. Depois de muito tempo, meu pai conseguiu dar um vermelhão, a gente chamava assim, no chão. E assim nós vivemos ali, nessa profunda miséria. Meu pai era um alcoólatra. Meu pai só andava bêbado. Sempre trabalhou muito, mas o vício do álcool atrapalhava a gente em tudo. Era uma vida triste. Faltava água em casa, faltava luz. Nós pegávamos água num poço que tinha no fundo da nossa casa. Pegávamos água lá e trazíamos, e daí fervíamos aquela água, e com aquela água que nós tomávamos banho e etc. Não tínhamos luz diversas vezes. E daí nós usávamos aquelas lamparinas. Eu já contei algumas dessas experiências aqui para os amados, mas nós então usávamos lamparina, aquela que era movida a querosene, colocava querosene ali dentro e acendia aquele pavio, saía aquela fumacinha escura que nos deixava com o nariz sujo e a gente ficava cheirando aquilo. Uma vida de muita tristeza, uma vida de muita guerra. Meus pais só viviam em pé de guerra. Minha mãe desesperada quando via meu pai chegando em casa bêbado. E passavam por grandes necessidades. Necessidades das mais básicas às mais complexas. A gente não entendia bem o que estava acontecendo. Eu era uma criança. A gente não tinha muito acesso, a gente só sabia quando a gente estava com fome. Muita tristeza, muito medo. Quando meu pai chegava, pisava dentro da nossa casa, bêbado, todo fedendo a cachaça. Às vezes esfolado porque tinha caído pelas ruas afora, ou porque tinha brigado pelos bares da vida. Quando meu pai chegava em casa, quando ele colocava o pé dentro de casa, a sensação que nós tínhamos era que o próprio diabo, era que o próprio mal havia chegado junto com ele. E às vezes meus irmãos e eu, a gente estava sorrindo, brincando, mas quando o nosso pai chegava em casa era um negócio terrível, a gente se arrepiava. E daí minha mãe dizia, faça um silêncio, porque seu pai chegou. E daí a gente vivia assim, cheios de opressão, cheios de medo, sem saber o que fazer. Meus pais viviam brigando. E não eram brigas verbais. Eles saíam, como nós mineiros dizemos, eles saíam no tapa. E minha mãe jogava as coisas. E meu pai bêbado conseguia se desviar daquilo, não sei como, o próprio cão. E eu e meus irmãos entravam no meio dessa confusão toda. E minha mãe tentando defender a gente, era um inferno. Um inferno. Me lembro aqui de uma certa vez que minha mãe saiu e ficamos em casa. Eu, Jefferson, o meu irmão que é um ano mais velho que eu e a minha irmã que é um ano mais nova que eu. Ficamos em casa e em casa tinham
aquele garrafãozão de 5 litros daquele vinho sangue de boi. É um vinho barato. E meu pai tinha ganhado isso na firma de onde ele trabalhava. Aquele garrafãozão de vinho. Me parece que era uma época de Natal, alguma coisa assim. E daí meu pai começou a tomar vinho e cachaça, e meu pai ficou bêbado. Normal, ele só andava bêbado, né? Meu pai, então, deitou-se nesse quartozinho que nós morávamos. E daí meus irmãos e eu achamos interessante aquilo. E também fomos tomar o vinho, era docinho, né? Esse vinho sangue de boi, sem querer fazer propaganda aqui, mas é um vinho muito doce, docinho. Então meus irmãos e eu fomos também tomar o vinho. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos. E nós ficamos muito bêbados. As 3 crianças bêbadas. Meu irmão mais velho, talvez uns 7 anos, eu 6, e a minha irmãzinha 5 anos. Daí nós ficamos muito bêbados e eu caí. Eu tenho até hoje uma cicatriz aqui no meu dedo, porque eu caí com um copo e cortei o dedo. E nós estávamos bêbados e fomos dormir com o meu pai bêbado. Quando minha mãe chegou e encontrou meu pai naquela situação, e nós 3 filhos, crianças, naquela situação, primeira atitude que minha mãe teve, minha mãe estapeou a cara do meu pai e bateu nele muito. Só que ele estava bêbado, ele estava anestesiado. E daí minha mãe pega essas 3 crianças agora, o Jefferson, o Jonatas e a Gleisiane, nos braços junto com a minha prima Adriana, que também morava conosco. E elas saem pela rua fora naquele desespero. Minha mãe coloca o dedo dentro da nossa boca para que a gente coloque o álcool para fora. E a gente sem força, sem entender nada. 3 crianças bêbadas. Uma mãe desesperada pelas ruas de Lambari. Sem entender absolutamente nada. Uma vida triste, miserável. Mas a nossa história não para por aí. Houve um dia em que o meu pai teve um encontro real com o Senhor. O meu pai entendeu quem era o rei da nossa casa, quem deveria reinar sobre a nossa casa. E o rei da nossa casa não era mais o álcool, não era as cachaças da vida. Quem deveria governar o nosso lar não eram mais as depressões, não eram mais o medo, não era mais a guerra, não era mais aquela violência toda que reinava, não era o próprio inimigo que deveria reinar sobre a nossa casa. Um dia o próprio Senhor, Deus, se encontrou com meu pai. E esse encontro foi tão forte que meu pai ouviu como se fosse uma voz dizendo a ele, Tita, o nome do meu pai é João Batista, mas todos o conhecem como Tita. Essa voz se encontrou com meu pai dizendo, Tita, que tipo de vida você está levando? Está tudo errado. Tita, você precisa mudar de vida. A sua história, Tita, precisa ser transformada. Os seus filhos precisam ser honrados. A sua esposa precisa ser honrada. A minha glória precisa, Tita, habitar você e habitar toda a sua casa. Você precisa ser transformado
por meu poder. E o Tito então agora vem para casa dizendo: Rosângela, que é o nome da minha mãe, Rosângela, a partir de hoje eu não bebo mais. Eu tive um encontro real com Deus e a minha história vai ser transformada. O álcool não fará mais parte da nossa história, não fará mais parte da nossa vida. Eu sou o Pai. A graça do Senhor invade o meu coração agora de maneira tal que os nossos filhos, Rosângela, serão uma bênção. Tudo vai ser diferente, Rosângela. E meu pai diz: agora eu vou me batizar. Tem um contextozinho por trás disso aqui, de nós enquanto crianças, frequentando já a igreja e tal. E meu pai ia para a igreja bêbado, nos vendo lá na frente cantando Sou uma florzinha de Jesus, e meu pai chorava horrores, bêbado, dentro da igreja, fazendo aquele escândalo. Nós começamos a frequentar a igreja e tal, aquela história toda, mas fato é que esse dia meu pai entendeu o que era o reino de Deus, meu pai entendeu que ele precisava experimentar da glória real do Senhor sobre a vida dele. Desse dia para cá, meu pai nunca mais bebeu. A história da vida do meu pai foi diferente. É diferente. Porque meu pai entendeu que quem precisava reinar sobre a vida dele como um pai, como um responsável pela casa, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem precisava ter o domínio da casa era o próprio Senhor Jesus Cristo. Meu pai hoje chora por causa de nós, os filhos. Sente saudades de nós. Meu pai hoje é uma outra pessoa. Por quê? Porque a glória do Senhor é quem reina sobre a nossa casa. A glória do Senhor transformou a mente do meu pai. Perceba que eu comecei dizendo que existem apenas dois tipos de situações. A primeira situação é quando o pai entende que o Senhor precisa reinar sobre ele, sobre toda a sua casa. E a segunda situação é quando o pai entende que não tem o Senhor reinando sobre a casa dele. Eu vivi essas duas situações. De um pai cheio de diabo, cheio de tristeza, cheio de angústias, cheio de álcool na mente e no espírito. E agora eu vivo um pai cheio da graça de Deus. Eu vejo o meu pai cheio da graça e do poder de Deus. Vivi com um pai sem entender que Cristo precisava reinar sobre o barco, que Cristo precisava entrar no barco da vida dele, e agora eu vivo com um pai que entendeu que Cristo está no barco. E se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Os discípulos precisavam entender absolutamente ou certamente isso. Os discípulos precisavam entender: se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Mas olha para as tempestades. O vento nos assola e o mar está terrivelmente agitado. O que faremos nós? Para onde nós iremos? Vejamos, olhem quanta água invade o nosso barco. Está dando tudo errado. Pedro, pegue um balde, vamos tirar a água. Vamos, Tomé. Precisamos tirar a água do barco. Nós vamos morrer. De certo pereceremos. Mas onde está o mestre? Aí alguém disse: o mestre dorme. Como
pode ser isso, o mestre dormindo em meio ao caos? O que está realmente acontecendo aqui? O mestre está todo errado, vamos acordá-lo. E aí eles apavorados, mestre, mestre, o senhor precisa acordar, nós perecemos, está dando tudo errado. Jesus se levanta calmamente e dá uma ordem ao mar e dá uma ordem ao vento, de sorte que houve grande bonança. A paz foi estabelecida e Jesus olha para os seus discípulos e diz: por que vocês estão tão apavorados assim? Por que tanto medo? Eu estou no barco com vocês. Por que vocês vivem assim com tão pouca fé? Eu estou no barco com vocês. Acordem! Eu estou no barco com vocês. Eu já tinha dado uma ordem dizendo: nós vamos para o outro lado. Nos primeiros versículos. Nós iremos para o outro lado. Eu estou no barco com vocês. Certamente vocês não vão perecer. Eu estou no barco. Cristo estando no barco, tudo vai muito bem. Quando Cristo entrou no barco do meu Pai, as coisas foram diferentes. Quando as dificuldades apareciam ou quando as dificuldades aparecem, meu Pai consegue olhar para o Senhor assentado sobre um trono glorioso dentro da casa dele. Ele olha para o Senhor e diz: mesmo, Senhor, que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo, porque o Senhor tem um trono inabalável e o trono do Senhor está estabelecido dentro da minha casa, dentro do meu lar. O Pai agora entende que a glória do Senhor está revelada, estabelecida, firmada dentro da sua casa. Na hora das angústias, na hora do medo, na hora das dificuldades da vida, ele olha para os montes e diz: Senhor, eu olho para o Senhor e entendo que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu não preciso mais entrar no mundo ou no vício da vida. Eu não preciso mais viver bêbado. Eu não preciso mais quebrar tudo dentro de casa. A minha fé agora está fundada, inabalável, porque eu estabeleci a minha casa sobre a rocha. E a rocha é o Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu agora sei que o meu Redentor vive. E a seu tempo ele se levantará colocando ordem em tudo. Eu não sei mais quem os outros vão servir. Outros pais podem servir a quem quer que seja. Porém, em minha casa não. Nós serviremos ao Senhor. Um pai agora cheio da glória e da graça de Deus. O meu pai agora é o João Batista, é o Tita, cheio da glória e da graça de Deus. Cheio do poder de Deus. É sal da terra e a luz do mundo, cheio da glória e do poder de Deus. E daí a nossa vida foi transformada. Por quê? Porque o poder de Deus agora habita no coração do meu Pai. E daí agora o meu Pai tem prazer de nós ainda crianças. Meu pai pega a Bíblia e vai contar as histórias bíblicas para a gente. E meu pai contando aquelas histórias bíblicas como se nós estivéssemos dentro da história. Que coisa gloriosa. E meu pai contava como é que Deus criou o mundo, como é que as coisas foram criadas, como é que Deus fez Adão, como é que Deus fez a Eva, como é que Deus desceu do céu para se encontrar com Adão,
E a gente, criança, ficava encantado com as histórias do meu pai. A nossa vida foi transformada. O poder de Deus invadiu o coração do meu pai. O que eu estou querendo dizer nesse dia tão festivo? A minha mensagem é para você, pai, que ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Para você, pai, que vive desesperado por essa vida fora, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber como conduzir o seu lar. Eu quero dizer para você, pai, ainda há esperança. O Senhor Jesus, que se encontrou com meu pai e transformou toda a nossa história, o Senhor quer te encontrar. O Senhor quer transformar a sua história. Abra o seu coração para a voz do Espírito Santo. Deixe a glória de Deus reinar sobre ti. Busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. O amor de Deus, a glória, a paz, a alegria certamente reinarão sobre a sua casa. Você precisa ter um encontro real, transformador com o Senhor, pai. Você precisa, pai, entender que quem precisa reinar, quem precisa estar dentro do barco da sua vida é o próprio Jesus. Vindo tempestades e o mar revolto, o Senhor dará uma ordem. E as coisas voltarão ao normal. A glória do Senhor precisa ser vista, ser derramada sobre ti. A mão do Senhor precisa ser ministrada, precisa estar te acompanhando diuturnamente. Abra o seu coração. Deixe o Senhor mudar a história da sua vida, assim como mudou a história da minha vida. Assim como mudou a história da vida do meu pai. Nós precisamos entender isso. Filhos, aprendam a glorificar a Deus, porque você tem um pai cheio do Espírito Santo. E se o seu pai ainda não teve esse encontro real com o Senhor, ore ao Senhor dizendo: Senhor, se encontre com meu pai. Eu quero que meu pai seja uma bênção. Meu desejo é que a bênção do Senhor e a glória do Senhor invada o coração do meu pai. Filho, aprenda a orar. Mãe, aprenda a orar pelo seu marido. Clame a glória do Senhor sobre a vida dele. E o Senhor o alcançará com poder e grande glória, assim como alcançou o Tita. A mão do Senhor precisa ser vista, precisa ser ministrada sobre a vida do Pai. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que essa seja a frase ou o versículo que é estabelecido na mente e no coração da vida dos pais, em nome de Jesus. Que os pais entendam que a glória do Senhor precisa reger toda a sua vida. Sem medo. Entregue-se ao Senhor. Que Deus te abençoe, Pai. Que a glória do Senhor seja derramada sobre o seu coração. Que você seja impactado, transformado, sacudido, transbordante da glória do Senhor em nome de Jesus. Se você ainda não teve esse encontro real com o Senhor, hoje é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Seja
profundamente impactado pelo poder que há no Evangelho. Em nome de Jesus. Entenda que o Senhor Jesus quer estabelecer um trono dentro de sua casa, Pai. O Senhor Jesus quer fazer morada dentro de sua casa. Hoje é o dia. Deus te abençoe com poder e glória. Que a graça do Senhor continue sobre ti. Que a mão do Senhor continue sobre ti. Que a sua vida seja transformada por esse encontro real com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.